Você já se perguntou quais são os animais mais perigosos do planeta? Não se engane pelo tamanho ou aparência de alguns deles, porque o perigo pode estar onde você menos imagina. No vídeo de hoje vamos apresentar os 10 animais mais mortais e perigosos do mundo. E o último dessa lista, um pequenino que todos nós conhecemos muito bem, é responsável por milhões de mortes todos os anos. Esse é o canal Descubra Mais e bora para mais um vídeo. Em 10º lugar está o búfalo africano, também conhecido como morte negra. É um dos maiores herbívoros da savana africana. Ele é um animal enorme, podendo pesar entre 500 e 900 kg e mede cerca de 1,7 metros de altura. Embora seja um herbívoro, o búfalo africano é conhecido por ser extremamente territorialista e imprevisível, tornando-se um dos animais mais perigosos da África. Quando ele se sente ameaçado ou encurralado, o búfalo africano pode se tornar extremamente agressivo. Eles vivem em grandes rebanhos, o que lhes dá uma certa proteção contra predadores, mas também o torna altamente defensivo. Se um membro do rebanho é atacado, os outros búfalos podem se unir para proteger o indivíduo, o que se torna uma ameaça até mesmo para leões e outros grandes predadores. Uma curiosidade sobre esses animais: os búfalos africanos são conhecidos por emboscar caçadores que os ferem e tentam caçá-los, o que lhes rendeu um apelido de morte negra entre os caçadores da África. Eles são responsáveis por mais mortes humanas na África do que quase qualquer outro grande mamífero terrestre. Em 9º lugar está o tubarão branco. É um dos predadores mais icônicos dos oceanos. Ele é conhecido por sua grande força, agilidade e comportamento predatório. Os tubarões brancos podem crescer até 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas, tornando-se um dos maiores peixes do mundo. Esses tubarões são encontrados em várias partes dos oceanos, especialmente em regiões temperadas. Apesar de sua fama, ataques de tubarões brancos a humanos são raros. Na maioria das vezes, eles confundem os humanos com suas presas naturais, como focas e leões marinhos. Seu corpo é perfeitamente adaptado para a caça, com uma mandíbula poderosa e dentes afiados, capaz de cortar carne e ossos com facilidade. Os tubarões brancos são caçadores solitários e são conhecidos por sua técnica de ataque surpresa. Eles nadam por baixo da superfície e, ao identificar a presa, investem rapidamente de baixo para cima, atacando com força total. Esse ataque é geralmente mortal para suas presas. Duas curiosidades interessantes sobre o tubarão branco que talvez você não saiba. Número 1. Apesar de sua fama de assassino, o tubarão branco é vital para o equilíbrio do ecossistema marinho, pois controla o ecossistema ao se alimentar de outras espécies. A espécie do tubarão branco é considerada vulnerável devido à pesca excessiva e à caça, muitas vezes por causa de um medo infundado que gera nos seres humanos. Número 2. Tubarões brancos podem detectar uma única gota de sangue a até 5 km de distância, uma habilidade impressionante que os torna caçadores formidáveis. Em 8º lugar está o leão. Ele é o segundo maior felino do mundo, depois do tigre, e é amplamente conhecido como o rei da selva. Apesar de viver principalmente nas savanas africanas, os leões são predadores sociais, vivendo em grupos chamados alcateias, o que é uma característica incomum entre esses grandes felinos. Uma alcateia é composta por várias fêmeas e 1 ou 2 machos dominantes e seus filhotes. As fêmeas são geralmente as principais caçadoras da alcateia, usando o trabalho em equipe para derrubar grandes presas, como zebras, gnus e búfalos. Os machos, com suas impressionantes jubas, protegem o território e a alcateia de outros machos. Os leões pesam até 250 kg e possuem garras e mandíbulas poderosas, capazes de matar presas muito maiores do que eles. Embora não ataquem os seres humanos com frequência, quando o fazem, os ataques podem ser fatais. Leões, especialmente machos solitários e fêmeas com filhotes, podem ver os seres humanos como uma ameaça. Além disso, leões que perdem a capacidade de caçar presas naturais devido à idade ou danos, às vezes se voltam para atacar pessoas. Duas curiosidades sobre os leões que talvez você não saiba. Número 1. O rugido dos leões podem ser ouvidos a uma distância de até 8 km. Esse rugido serve tanto para marcar território quanto para coordenar a alcateia. Número 2. Os leões podem saltar a uma distância de até 12 metros em uma única investida. Isso faz deles caçadores incrivelmente rápidos e perigosos. Em 7º lugar está o urso pardo. Ele é uma das maiores espécies de urso do mundo, com exemplares adultos pesando entre 180 e 680 kg. Dependendo da região e da subespécie, os ursos pardos são encontrados em florestas, montanhas e áreas árticas da América do Norte, Europa e Ásia, com a maior população presente no Alasca e no Canadá. Os ursos pardos são animais onívoros, o que significa que eles se alimentam tanto de carne quanto de vegetação. Sua dieta inclui peixe, carne de animais caçados ou encontrados mortos, frutas, raízes e até mesmo insetos. Eles são particularmente famosos por sua habilidade de pescar salmão durante a época da desova. Embora eles pareçam lentos e pesados, os ursos pardos são surpreendentemente rápidos, podendo correr a velocidade de até 50 km por hora. Eles são conhecidos por serem extremamente territoriais e, quando provocados ou questionados, podem ser extremamente agressivos.
Apesar de geralmente evitarem o contato com seres humanos, os ursos pardos podem ser perigosos se forem surpreendidos ou se sentirem ameaçados, especialmente se houver filhotes por perto. Um ataque de urso pardo pode ser devastador devido à sua força esmagadora e a garras afiadas, que podem matar um ser humano em questão de segundos. Uma curiosidade sobre ele é que o urso pardo tem uma força incrível, sendo capaz de arrastar a carcaça de animais que pesam mais de 300 kg por grandes distâncias. Em sexto lugar está o crocodilo de água salgada, sendo o maior réptil do mundo, podendo atingir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Ele vive nas regiões costeiras do sudeste asiático, norte da Austrália e em algumas partes da Índia. Apesar do seu nome, ele pode ser encontrado tanto em água salgada quanto em água doce, como rios, lagos e pântanos. O crocodilo de água salgada é um predador extremamente oportunista e paciente. Ele se esconde debaixo d'água, ficando quase invisível, esperando que sua presa se aproxime. Quando ataca, o faz com uma velocidade e força impressionante, usando a poderosa mandíbula para morder e arrastar a presa para debaixo d'água. Esse crocodilo é conhecido por atacar os seres humanos que se aventuram em seu território, e seus ataques são muitas vezes fatais. Sua mordida é a mais poderosa do reino animal, capaz de exercer uma pressão enorme, suficiente para esmagar ossos com facilidade. Uma curiosidade é que esses crocodilos de água salgada podem viver até 70 anos ou mais. Eles são também excelentes nadadores, capazes de cobrir grandes distâncias de oceano para encontrar novas áreas de caça. Em quinto lugar está o elefante africano. Ele é o maior mamífero terrestre do planeta. Esses gigantes pesam até 6 toneladas e medem até 4 metros de altura. Existem duas principais espécies de elefantes: o elefante africano, que habita savanas e florestas na África, e o elefante asiático, encontrado em várias partes da Ásia. Embora geralmente pacíficos, os elefantes podem se tornar extremamente perigosos quando se sentem ameaçados, especialmente se forem machos que estão no seu estado de musth. Este é um estado de alta agressividade ligado ao acasalamento, ou se houver filhotes no grupo. Elefantes irritados podem atacar humanos e veículos, usando suas presas e troncos como armas. Quando enfurecidos, eles são praticamente imparáveis. Os elefantes também são conhecidos pelo seu comportamento altamente inteligente e emocional. Eles são capazes de demonstrar muita empatia e têm uma memória incrível, o que lhes deu o apelido de memória de elefante. Uma curiosidade interessante é que esses elefantes podem beber até 200 litros de água por dia e consomem cerca de 150 kg de vegetação diariamente. Em quarto lugar, a cobra taipan do interior, também chamada de taipan do deserto, é considerada a cobra mais venenosa do mundo. Ela é nativa de regiões áridas e remotas da Austrália. Embora seja extremamente perigoso, os ataques a seres humanos são raros, pois ela vive em áreas pouco habitadas e evita o contato com os humanos. O veneno dessa cobra é extremamente poderoso, uma única mordida contém toxina suficiente para matar até 100 pessoas. O veneno ataca o sistema nervoso, interrompendo a coagulação do sangue e causando paralisia, insuficiência respiratória e eventualmente a morte, caso não haja tratamento rápido. Felizmente, essa cobra é tímida e reclusa, preferindo fugir do que atacar quando se sente ameaçada. Uma curiosidade é que o veneno da cobra taipan do interior é cerca de 50 vezes mais tóxico do que o da cobra cascavel, tornando-a incrivelmente letal. Porém, por causa do seu comportamento reservado, são raros os ataques a seres humanos. Em terceiro lugar, o hipopótamo. Ele é um dos maiores mamíferos terrestres, podendo pesar até 3 toneladas. Eles vivem em rios e lagos da África subsaariana e passam a maior parte do tempo submersos para se refrescar. Apesar de sua aparência robusta e por vezes até simpática, o hipopótamo é um dos animais mais perigosos do mundo. Os hipopótamos são extremamente territoriais e agressivos, especialmente na água. Eles protegem seu território com ferocidade, podem atacar barcos, outros animais e até seres humanos que invadam suas áreas. Com uma mordida forte e dentes afiados, são capazes de causar danos fatais. Em terra, eles podem parecer lentos, mas são surpreendentemente rápidos, chegando a até 30 km por hora. Uma curiosidade é que os hipopótamos são responsáveis pela maior quantidade de mortes dos seres humanos na África, comparado com a maioria dos outros animais selvagens, incluindo leões e elefantes. Sua agressividade e proximidade com as áreas povoadas aumentam o risco desses encontros fatais. E em segundo lugar está a água-viva, também chamada de vespa do mar. É encontrada principalmente nas águas tropicais do Oceano Pacífico, especialmente ao redor da Austrália. Ela é considerada uma das criaturas marinhas mais venenosas do mundo. Seu corpo quase invisível e seus tentáculos extremamente longos que podem medir até 3 metros, tornando um predador mortal para quem nada inadequadamente em suas águas. O veneno da água-viva é altamente tóxico e pode causar dor extrema, paralisia, parada cardíaca e eventualmente a morte em poucos minutos. Seus tentáculos contêm milhares de células urticantes chamadas nematócicos, que liberam toxinas ao entrar em contato com a pele. Os casos mais graves de picadas ocorrem quando graves porções do corpo da vítima entram em contato com os tentáculos. Uma curiosidade sobre a água-viva é que,
apesar de ser uma das criaturas mais mortais do oceano, os ataques fatais de água-viva são extremamente raros, devido à conscientização e aos métodos de prevenção usados em áreas onde ela é comum, como o uso de redes em praias e roupas de proteção ao nadar. E em primeiríssimo lugar está o mosquito. Esse pequenino inseto, apesar de seu tamanho, é responsável pela morte de milhões de pessoas todos os anos. Existem mais de 3.000 espécies de mosquitos no mundo. Os mosquitos são transmissores de várias doenças fatais, como malária, dengue, zika, febre amarela e chikungunya. A malária sozinha é responsável por mais de 400.000 mortes por ano, principalmente em regiões tropicais da África. O mosquito pica para se alimentar de sangue e é nesse processo que ele transmite os patógenos que causam a doença. Duas curiosidades sobre o mosquito que talvez você não saiba. Número 1. Os mosquitos são considerados os animais mais mortais do mundo, já que suas picadas e a transmissão de doenças resultam em milhões de mortes anualmente, superando de longe qualquer outro predador ou animal perigoso. Número 2. Embora existem mais de 3.000 espécies de mosquitos, apenas um pequeno número é responsável pela transmissão dessas doenças fatais, como a Aedes aegypti. Esses foram os 10 animais mais perigosos do mundo. E aí, você já imaginava que o mosquito era o mais mortal de todos? Nem sempre o tamanho é o que importa quando falamos de perigo. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva no canal para mais curiosidades incríveis. Até a próxima!